respiração, é impossível não começar falando sobre o conceito da própria contrologia. Então, para o Joseph Pilates, o que seria a contrologia? No livro dele, ele descreve assim, que a contrologia seria o equilíbrio completo do corpo, da mente e do espírito. E é interessante que a respiração, ela vai ser justamente essa conexão da nossa mente com o nosso corpo. O Joseph acreditava que a vida moderna, a má postura e a respiração ineficiente são as causas dos nossos problemas de saúde. E isso ele descreve que a vida moderna seria em 1950. E é interessante porque até hoje esse conceito se encaixa completamente. Existem 3 pontos que são essenciais. O ponto 1 seria a fluidez. O ponto 2 seria executar os exercícios exatamente com a técnica que ele criou e com as instruções corretas. E o 3, a respiração. Mas esse terceiro ponto, que seria a respiração, ele tem um sentido muito mais amplo do que a gente está acostumado a pensar. Quando a gente pensa em respiração, a gente pensa muito na parte técnica. Onde é que inspira, onde é que expira, a troca gasosa, blá 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 e tudo mais. Só que o Joseph Pilates, ele tinha um sentido de respiração muito mais amplo. Ela que vai ser o caminho da conexão da mente com o corpo, e é isso que eu quero explicar um pouquinho hoje. Eu vou começar falando um pouco sobre a parte técnica, mas eu não vou me estender tanto, porque senão esse vídeo vai ficar enorme. Bora entender os pontos principais da respiração. O primeiro ponto seria, a respiração ela tem que ser completa, tanto a inspiração como a expiração. Outro ponto interessante seria que o foco da respiração no Pilates, ele é maior na expiração. Então eu vou fazer uma expiração forçada. Quando eu faço uma expiração forçada, ele até usa uma imagem para isso. Ele diz, imagina uma toalha molhada. E aí você vai exprimir aquela toalha até aquela água toda sair. Essa imagem é como se fosse a toalha molhada no nosso pulmão. E quando a gente espreme a toalha, é como se estivesse espremendo todos os átomos de ar para fora do pulmão. E a inspiração, ela vai ser natural. Se eu forço todo o ar para sair, naturalmente vai entrar mais ar no meu pulmão. Além disso, outro ponto é a questão da respiração ter que ser pelo nariz. Então, a gente no nosso dia a dia, a gente inspira pelo nariz e solta o ar pelo nariz. Esse é o normal. Então, na contrologia vai ser a mesma coisa. Além do que, quando eu faço a expiração pelo nariz, eu ativo muito mais o meu centro. Quando eu quero forçar o ar para sair pelo nariz, eu tenho que ativar muito mais o meu centro. Quando eu utilizo a boca, o ar sai com mais facilidade e eu vou ativar menos o meu centro. Isso não quer dizer que eu vou utilizar essa respiração com alunos iniciantes. Com alunos iniciantes eu posso começar inspirando pelo nariz, soltando o ar pela boca, até porque ele não tem essa consciência do centro muito grande, e aí com o tempo eu vou evoluindo até colocar a respiração mais natural possível. Inspira pelo nariz, solta o ar pelo nariz. Quando eu falo em natural, isso é uma confusão. Natural não é desleixada, livre, isso não é natural. Tá? Natural é fazer a respiração com os princípios corretos, mas de forma que ela já esteja um pouco mais automática. Isso quando o aluno é mais evoluído. Aí o Joseph Pilates, ele cita também no livro dele que a nossa respiração, ela, devido à vida moderna, se tornou muito preguiçosa. Muito preguiçosa. E aí ele cita assim no livro dele, que a respiração preguiçosa vai converter os pulmões em um cemitério para o depósito de germes doentes que estão morrendo ou que já estão mortos. E aí essa imagem também é bem interessante. Por isso que ele utiliza a expiração forçada. E a respiração do Pilates, ela não é abdominal, tá? Ela vai ser focando na parte lateral, tá? Abrindo a costela para lateral e posterior. Ainda mais posterior, que é uma área que a gente não utiliza tanto. E por que a respiração do Pilates ela vai ser focada bastante nessa base? Devido à gravidade, né, e a teoria dele, acaba que esses
germes nocivos para a nossa saúde vão se acumulando mais na base do nosso pulmão. Então, utilizar a respiração nessa área ajudaria também a eliminar esses germes que estão ali presos no nosso pulmão. E isso ia ajudar na nossa saúde. E aí eu falei um pouquinho sobre a parte técnica da respiração. Mas eu quero que vocês pensem realmente no foco que ele tinha da respiração. O Joseph Pilates, ele estudou várias técnicas. Yoga, as técnicas greco-romanas e várias ideias ele estudou até chegar no método dele. E aí eu vou entrar um pouquinho na visão que a gente tem do Ocidente e do Oriente, de forma muito generalizada. Então, no Ocidente, a gente pensa muito na parte técnica realmente da respiração. Aquela coisa de onde inspira, onde expira, fisiologia e tudo mais. No Oriente é bem diferente, também de forma bem generalizada. No Oriente, a respiração ela é vista como a conexão do corpo com as nossas emoções, tá? E aí eu vou citar uma frase de Buda que é bem interessante. O caminho mais direto que não é o mais simples, para encontrar a paz interior ou a iluminação, é estar presente na nossa respiração. E aí vem um ponto interessante. Das nossas funções, a respiração, ela é o quê? Automática. O nosso coração, a nossa vesícula, o nosso estômago, funciona automaticamente. A gente não precisa pensar para que essas funções estejam funcionando. A mesma coisa com a nossa respiração. Só que o que diferencia tanto a respiração das nossas outras funções? Porque a respiração, apesar dela ser inconsciente, a gente respirar automaticamente, a gente também tem poder sobre ela, a gente pode controlar. Eu não posso controlar o meu coração, tipo, coração, bate mais forte. Eu não posso dizer, estômago, para de funcionar. Essas coisas eu não posso fazer. Mas a respiração, sim, eu posso controlar. Se eu quiser, agora eu posso respirar mais rápido. Eu estou controlando. Eu posso respirar mais devagar. Eu posso prender a respiração por alguns segundos. Então eu tenho controle sobre isso. E o que isso faz na nossa mente? A respiração, ela tá completamente, diretamente ligada com as nossas emoções. Eu vou dar alguns exemplos com relação a isso. Quando a gente toma um susto, a nossa respiração altera o padrão. Quando a gente está angustiado, triste, o nosso padrão também altera. Quando a gente está brigando com alguém, a nossa respiração altera. Então, existem várias situações na nossa vida que alteram o nosso padrão de respiração. Nós somos os únicos animais que falamos, né? Se a gente não controlasse a nossa respiração, a gente também não conseguiria falar. E a fala, ela é uma expressão do que a gente pensa, das nossas emoções, e quando a gente fala, é como se a gente estivesse prendendo o ar. Então, pessoas que falam muito, são muito aceleradas, vocês vão ver que elas falam, e aí elas têm que puxar bastante ar logo em seguida. Pessoas ansiosas prendem o ar, sufocam, elas não pensam. O que significa a palavra angústia? A palavra angústia, ela vem do latim que significa apertado, que é justamente esse sufocar das nossas emoções. E aí eu vou dar alguns exemplos bem gerais, como por exemplo você tá numa partida de futebol. E aí alguns segundos antes daquele gol acontecer, aquela jogada que antecede ao gol, todo mundo fica tenso, prende o ar. E aí quando o gol acontece, todo mundo grita e respira e volta ao funcionamento normal. Outra coisa para você pensar é que quando você está irritado, o seu padrão de respiração altera e você também tende a prender essa respiração. Se você perceber
que toda vez que você que você altera suas emoções, o seu padrão respiratório também modifica, e é até sem querer. Um exemplo, você está no seu dia a dia, tarefado, e você está aqui pensando no que você vai fazer. Você está pensando, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mentalmente. Só isso já altera o teu padrão de respiração. É como se você estivesse prendendo o ar, como se você estivesse falando de verdade. Quando você está irritado com alguém e você começa a pensar naquilo, o seu padrão, só de você pensar em xingar a pessoa, o seu padrão de respiração ele já se altera. E é interessante que a gente vai levando a vida e a gente não percebe isso. Muitas das nossas situações fazem a gente sufocar, angústia, né? Imagina se a gente tivesse o controle consciente da nossa respiração. Se nessas situações de risco, a gente começasse a pensar, parar e respirar. Se a gente respirasse nessas situações de risco conscientemente, a gente também controlaria melhor as nossas emoções. Então essa é a ideia do Joseph Pilates. É começar a controlar conscientemente uma coisa que seria inconsciente. Da mesma forma que as nossas emoções acontecem durante o dia a dia. A ansiedade é uma das doenças do século. Ansiedade, depressão. Hoje em dia a gente vê muito as pessoas ansiosas, depressivas, isso está cada vez pior. Imagina se as pessoas tivessem esse controle da respiração em situações de estresse. O quanto que as emoções dessas pessoas também estariam mais controladas. Se a respiração ela está diretamente ligada com as nossas emoções e a gente começa conscientemente a controlar ela, pensando na fisiologia e pensando na conexão da nossa mente com o corpo, naturalmente a respiração ela vai ser um ponto de autoconhecimento, tá? Ela vai te induzir também ao autoconhecimento, ao autocontrole. Com o passar do tempo na prática, a respiração correta, ela passa a ser mais automática. Quando eu falo automática, é deixar o correto automático e não automático deixar livre e fazer o que quiser, que eu acho que as pessoas confundem muito esses conceitos. Outra dica do Joseph Pilates seria respirar o máximo de ar puro possível. E para isso a gente vai agora para outro ambiente. Se perceber mais é um dos benefícios que a respiração consciente pode trazer para você. Outro ponto importante da contrologia é você retomar o seu estado primitivo que foi perdido. E nada melhor do que você tentar fazer a sua prática ao ar livre. No livro do Joseph, ele descreve que você tem que tentar respirar o máximo de ar puro possível. E é muito importante você ter esse tempo com você, onde você sai do rush, da agonia do dia a dia, o estresse, o barulho, a poluição, e ficar realmente um pouco mais engajada na sua independência, no seu autoconhecimento. Eu posso falar para vocês que é uma experiência muito boa, ainda mais se você conseguir fazer isso com regularidade. Voltando para cá, hoje a gente falou um pouquinho sobre a parte técnica da respiração, falamos sobre a psicologia da respiração e sobre as ideias do Joseph Pilates de reconectar o nosso estado primitivo que foi perdido também através da respiração. Por hoje é isso, a gente vai ficar por aqui. Para dúvidas vocês podem escrever aqui embaixo, porque realmente foi uma abordagem bem superficial. Mas não esqueçam de sempre estar lendo o livro do Joseph Pilates. E aí eu vou deixar aqui do lado umas dicas de páginas que vocês podem estar lendo. Para quem quiser entender um pouquinho mais sobre essa relação, sobre a respiração e a psicologia, e deixar de lado também só essa parte da respiração técnica, eu vou indicar um livro aqui que chama Respiração e Angústia, que é de um escritor chamado José Ângelo. E é uma leitura bem interessante, além, obviamente, do próprio livro de Joseph Pilates.